E no vídeo de hoje vamos falar de um tema que todo mundo tem dúvida na hora de começar. Escolher o plano básico do iFood com o meu entregador ou escolher o plano do iFood com o entregador do iFood. Qual é melhor? E por quê? Se você tem dúvida sobre isso, assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar o passo a passo, as vantagens e desvantagens de cada um para você ver o que vai se encaixar melhor para você. Então vamos falar primeiro do plano de entregador próprio, tá? Vamos falar todas as vantagens, como funciona e tudo mais do plano de entregador próprio. Com o plano de entregador próprio, você tem controle sobre suas entregas, não importa se é você que vai entregar, se é um primo, se é um parente, se é um motoboy, independente de quem vai entregar e como vai entregar, esse plano, a entrega e a logística é totalmente responsabilidade sua, tá? Mas tem as vantagens e as desvantagens dela ser sua. Qual é a vantagem? Primeiro que você paga 12% em cima do seu faturamento. Ou seja, se você faturar R$10 mil, R$1.200 desses R$10 mil vai ser descontado pro iFood. Beleza? Esse é o primeiro ponto que você precisa saber aí na hora de fazer sua precificação. Você vai ter uma mensalidade de R$100 quando você faturar acima de R$1.800. Então você vai ter os 12% mais esses R$100 acima de R$1.800. Então você pode faturar R$1.900, você vai pagar R$100. Você pode faturar R$100 mil, você vai pagar os R$100 de mensalidade. Isso é fixo. Então essa é uma dúvida muito comum de todo mundo na hora que vai começar, não tem experiência nenhuma com delivery, não sabe qual vai ser o movimento, qual vai ser o volume e tudo mais. E cada um, o plano de entregador do iFood e o plano de entregador próprio, tem suas vantagens e desvantagens, assim como tudo na vida, tá? Eu citei aqui algumas e vou estar falando para vocês, e aí você anota e depois você joga na balança e vê o que é melhor para você. Uma das principais vantagens de você ter uma logística própria é você conseguir ter acesso e controle em relação ao seu tempo de entrega. Isso te dá uma vantagem competitiva muito grande, porque se você tiver pouca demanda, você consegue colocar os tempos mais baixos possíveis e ter uma relevância muito maior para o seu cliente. Então, com certeza, é muito mais fácil você aparecer para o seu cliente se você tiver um tempo muito baixo, porque você vai performar um pouco melhor tendo um tempo de 20 minutos em relação aos restaurantes que tem 50, 60, 70 minutos. Eu já vi restaurantes com 1h30 de espera, tá? Então você tem esse controle, você tendo o plano de logística própria. Fica muito mais fácil de você tracionar dentro da plataforma. Por quê? No começo, eu fazia as minhas próprias entregas, tá? O iFood não era forte que nem era hoje, porém, se eu fizesse as minhas entregas e colocasse a taxa grátis, como a gente já usou estratégia durante muito tempo de taxa grátis dentro do aplicativo, é uma das coisas que mais traciona dentro da plataforma, é a taxa grátis, te dá muita visibilidade. Porém, se você mesmo faz a taxa de entrega e você coloca uma taxa de entrega grátis, às vezes você vai abastecer com, sei lá, R$10 a moto ou o carro, e você vai conseguir fazer entregas a noite inteira. Então ele vai ter um custo de R$10, R$20 para você ali, para você abastecer e você conseguir fazer as entregas da noite inteira. Um custo muito baixo pelo destaque que isso vai te dar. Óbvio, se você já tiver um motoboy, tiver contratado um motoboy, você vai ter a taxa que você paga para ele e tudo mais. Essa taxa de entrega grátis já vai ter um peso um pouco maior para você. Mas se você estiver bem no comecinho, você tem uma força de tracionar muito mais e ter esse contato próximo com o cliente, porque se você mesmo estiver fazendo e você mesmo estiver entregando, você vai estar entregando na porta do seu cliente, você vai estar pedindo para ele te avaliar, você vai estar dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vai estar sabendo o processo de ponta a ponta. Isso te dá uma garantia muito maior, isso te dá a chance do cliente ter uma empatia muito melhor, ter uma entrega muito bacana, ter uma experiência muito legal, você ter uma velocidade muito maior. Então são várias vantagens que você tendo a entrega própria, sendo você mesmo na entrega, ou sendo um profissional seu que estiver trabalhando, prestando serviço, um amigo, um primo, um freelance, etc. Ele vai ter um contato um pouco melhor e um pouco mais rápido com o seu cliente. Você não vai ficar dependendo da logística do aplicativo. E aí a gente vai estar falando um pouco mais quando a gente entrar na logística do iFood. Agora, uma grande desvantagem da logística própria é que você tem que fazer rotas.
principalmente quando você tiver mais de 2 motoboys. Você tem que encaixar muito bem as rotas e nos horários de pico vai ser muito mais difícil de trabalhar. Você pode ter imprevistos que você não vai conseguir resolver de imediato. Você vai ter que mandar 2 motoboys para um lado, 2 para o outro, e às vezes você vai ter que sair também e tudo mais. Então, é um trabalho a mais, com certeza. Por isso, a facilidade toda de ter uma logística do iFood. Você tem os benefícios e você tem os lados negativos, como tudo na vida. E aí, uma das principais coisas, você vai ter um custo muito mais baixo. Além de você ter uma taxa muito menor do que a taxa de logística do iFood, você tem um custo muito menor diário, tá? Se você não tiver a logística do iFood. Então fica muito mais fácil para quem está começando com taxas mais baixas, com você mesmo fazendo a entrega e tudo mais, de você tracionar dentro da plataforma e começar a ser visto, começar a ter maior visibilidade, começar a ganhar clientela. A gente sabe que no começo é muito difícil. Então, todo detalhe pode fazer muita a diferença e o da entrega é um deles. Essas foram as vantagens de você ter a entrega própria. Agora vamos falar das vantagens de você ter a entrega do iFood. Com a logística do iFood você vai estar pagando 27% de taxa. Isso mesmo. Então se você faturar 10 mil reais faturados na plataforma, você vai ter 2.700 reais descontados do iFood pela logística do iFood e tudo mais. É um custo muito maior do que o custo da logística própria, com certeza. Porém, é muito mais fácil você começar com a logística do iFood do que você ter que se preparar, ter uma logística própria, ter uma moto, ter um carro, ter alguém para entregar para você e tudo mais. Simplesmente você abriu o aplicativo, abriu, colocou lá e quando sair entrega para você, o motoboy vai ser deslocado para você e vai fazer sua entrega. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Nos dias de pico, de chuva e etc., você sendo novo na plataforma principalmente, a quantidade de motoboys entregando abaixa muito. E aí, naturalmente, o iFood vai privilegiar os restaurantes que têm um volume muito maior de entrega. Isso é normal. Se os restaurantes que têm volume de entrega nesses dias, feriados, domingos, chuva e etc., tem problema com o entregador, imagina você começando. A atração, a dificuldade vai ser muito maior. Fora que já vi casos de mentorados terem o seu raio diminuído a meio quilômetro porque o iFood não tinha motoboy para mandar para o seu restaurante, tá? Então essa é uma puta desvantagem que a gente tem caso você escolha pela logística do iFood. Uma grande vantagem também de trabalhar com a logística do iFood é que você não precisa se preocupar com as rotas. Conforme seus pedidos vai saindo, você pode produzir que o motoboy já vai estar chegando para fazer a retirada desse pedido. Então, cada motoboy vai para uma entrega, independente se você tem um raio muito grande, que o iFood com a logística própria você consegue entregar num raio de 7 km, que abrange uma galera muito grande, você não precisa se preocupar, os pedidos vão saindo, você vai fazendo, os motoboys vão chegando, vão sendo alocados para o seu restaurante e você já vai fazendo o despacho. Uma outra desvantagem que você tem também é em relação a erros. Caso o motoboy esqueça, de propósito ou não, de entregar um refrigerante, alguma coisa, e você só tiver a logística do iFood, você não vai conseguir resolver. Fora que, ao não entregar o pedido, você não consegue ter esse controle tão preciso e você não vai conseguir enviar outro pedido para esse cliente. Naturalmente, ele não vai entender que a logística não é sua e ele vai responsabilizar o seu restaurante por isso. Então, essas são as vantagens e desvantagens de você trabalhar com a logística do iFood. Beleza, Vini, mas o que você acha que compensa mais? Na minha opinião, compensa muito mais você começar com a logística própria. De preferência, você mesmo fazer a entrega se você estiver começando agora, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu primo e tudo mais. Porque nesse começo, você vai ter dificuldade, você não vai ter um volume tão alto de entregas. E aí, conforme você for fazendo essas entregas, aumentando, você vai chegar em determinado momento que você vai ver que você não está dando conta mais de cuidar da cozinha, fazer as correrias, fazer as entregas e voltar, ou as entregas estão começando a atrasar. Aí é o momento que você já tem um volume suficiente para tentar pegar um motoboy para estar fazendo as suas entregas. E aí você já tracionou, você já começou a ter 8, 10 entregas todos os dias ali, e isso te ajudou demais no começo. Então, por exemplo, você colocou uma taxa grátis, você mesmo fazia com a moto, você tinha esse contato com o cliente e tudo mais. Então isso te deu uma atração muito melhor. Isso foi o que eu fiz, tá? Até porque na minha região a entrega do iFood é muito ruim ainda, falta muito entregador.
Então, se a gente não tivesse a gente mesmo saído para fazer as entregas desde o começo lá atrás e depois pego freelances para estar fazendo as nossas entregas conforme demanda e tudo mais, dificilmente a gente conseguiria ter tracionado tão rápido e tão bem que nem a gente conseguiu tracionar aí, beleza? Mas isso serve para a minha realidade. Vê o que você consegue absorver desse vídeo, estude os lados positivos e negativos de cada uma, que ambas têm os seus lados positivos e negativos, decida o que é melhor para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha assistido até aqui. Me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, se inscreve no YouTube, curte esse vídeo, compartilha com a galera e tudo mais, e bora pra cima. Tamo junto.